Olá! Hoje vou falar daquelas situações que você se depara com pessoas que você tem que ficar pisando em ovos o tempo todo, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, senão a pessoa explode, a pessoa entende tudo errado, a pessoa te fala algumas coisas que magoam e que não tem menor fundamento ela pensar daquele jeito. E às vezes são pessoas que a gente gosta, às vezes são pessoas até que a gente não consegue se livrar, que você tem que conviver por conta de trabalho, de estar num grupo, enfim. E como é que a gente faz para entender e se livrar disso tudo? É o assunto de hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para vocês a figura do psicólogo como uma personagem possível para te ajudar, para te acompanhar através do processo da psicoterapia quando você se encontra em situações que está dolorida, que você não está conseguindo avançar e sozinho está difícil. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem um grupo grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp é até bem mais prático de pegar as informações objetivas, horários, valores, local de atendimento. Eles atendem na região da Avenida Paulista para quem está em São Paulo, ou online para qualquer lugar mesmo, para quem está em São Paulo também tem a possibilidade do online. Então vamos entender. Quem é que nunca se deparou? Me conta aí, coloca nos comentários se já aconteceu contigo de você se deparar com aquela pessoa que você tem que pensar 10 vezes antes de abrir a boca perto dela, antes de fazer um gesto, antes de fazer alguma coisa, que parece que tudo ela entende errado, tudo ela leva pro pior. Se você fala pra ela que, nossa, hoje você tá bonita, ela vai falar, então ontem eu tava feia. Se você falar... enfim, se você elogiar o trabalho dela, ela vai falar, ai, você gosta de cada coisa, né? E aí a pessoa fica assim, o que eu faço com essa pessoa? Não faço nada. Como eu falei no começo, às vezes é uma pessoa que você até gosta, você quer conviver. Às vezes essa pessoa não é assim o tempo todo, mas tem alguns momentos que a coisa é pior. E o que eu acho até pior ainda, porque você nunca sabe quando a pessoa vai explodir. Porque eventualmente, né, corre tudo bem, então você consegue conversar com a pessoa, de repente dá uma explosão do nada, aí você pensa, aconteceu alguma coisa? E se você for perguntar, às vezes é muito complicado, né? Aconteceu alguma coisa, você não tá bem em casa, aí a pessoa ou se fecha, não fala nada, ou explode mais ainda, ou fala que você tá achando problema nela e que ela tá muito certa, enfim. O que acontece? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer duas coisas. Uma, voltar o olhar para essa pessoa, sim, é interessante a gente entender o ambiente, entender as coisas que acontecem à nossa volta, mas a gente se entender nessa situação também. Porque o que pode acontecer contigo? Você vai se limitar, você vai começar a ponderar demais tudo que você tem para falar, você vai perder sua espontaneidade, você vai deixar de ser quem você é e você vai começar a ficar com medo de outras pessoas. Se você convive muito intensamente com uma pessoa assim, se for uma pessoa da sua casa, por exemplo, que você convive há muito tempo, você vai para a rua, modo de dizer, você vai para o mundo, você vai conviver com outras pessoas com essa mesma impressão de o que eu tenho para falar aqui que pode dar errado. E aí a pessoa se perde no meio da conversa. Você está conversando com a pessoa e analisando o que você tem para falar, e nisso você está perdendo o que a pessoa está falando, aí a pessoa está achando que você não está envolvida, não está presente no momento, e às vezes não está mesmo. Então, em primeiro lugar, perceber o quanto que vale a pena você se limitar e tentar cuidar, tratar da outra pessoa, que na hora que você se limita e deixa de falar o que você realmente está pensando, o que seria da sua espontaneidade, você está incentivando, incrementando, você está dando mais margem para a pessoa continuar desse jeito. Ela precisa da oportunidade dela de repensar e ver que aquilo não está funcionando. Então, uma dica, se é que dica funciona, né? Eu não sou muito a favor de dica não, mas enfim, eu acho que uma dica que pode funcionar é naquele momento da explosão da pessoa, você fala o que te veio na cabeça. Claro que é legal você dar uma olhada, será que eu fui deselegante? Será que sempre vale a pena a gente dar uma repensada? Às vezes a gente fala, dá uns bola fora também, tô dizendo que você é perfeito e o outro tá errado o tempo todo. Né? Então pensa, se deu alguma bola fora, pede desculpa num outro momento, espera a poeira baixar. Mas se não, você percebeu, não, foi bola fora nenhuma, foi, né, você falou uma coisa que você pensava, você fez um comentário, você contou alguma história que a pessoa não gostou, sei lá. A hora que abaixar a poeira, um outro dia, na outra semana, sei lá, em outro momento,
Se for uma pessoa que te importa, né? Uma pessoa que tem um papel na tua vida e significativo. Aí você pode pegar um outro momento e sentar e conversar. Falar assim, vem cá, aquele dia eu falei uma coisa, parece que você interpretou errado. Você pode até tentar falar, não, o que eu quis dizer foi isso. Vamos ver se a pessoa entende. Num outro momento que ela está mais calma, vamos ver se ela entende aquilo que você quis dizer. Ou se a pessoa continua firme naquilo, porque tem pessoas que não querem voltar atrás. Depois que ela falou alguma coisa, ela pode até concordar contigo, mas ela se sente tão mal em voltar atrás que ela vai manter a palavra dela, mesmo pensando outra coisa, ela vai dizer que ela estava certa, que aquilo não foi legal, que ela explodiu. E tem gente que explode assim por absolutamente qualquer coisa. Se ela chega no banco e tem fila, aliás, a fila está diminuindo, né? Mas enfim, ela explode porque ela chegou lá, porque ela não pode acontecer aquilo com ela. Algumas pessoas, elas se sentem tão especiais, tão, né, acima de todo mundo, que ninguém pode falar uma palavra, nem pode acontecer nada na vida dela que esteja em desagrado com o que ela quer. Pessoas assim, não adianta você nem aplicar essa dica que eu acabei de te dar. Não adianta você ir lá conversar, porque ela não vai. Se ela tem isso tão forte dentro dela, de que a posição dela, a palavra dela, o gosto dela é sempre o mais importante, não é você que vai mudar. Então, o que a gente tem para fazer nesses casos? Deixar a pessoa levar a vida dela, ela que faça o que ela quiser, ela que assuma as consequências. Se a consequência for você se retirar, e às vezes você precisa fazer isso para o bem da sua saúde mental, né? Se retirar quando você consegue se retirar fisicamente, não conviver mais com aquela pessoa, ok, ou se retirar emocionalmente, se você é obrigada a conviver com aquela pessoa porque ela está no teu trabalho, ela está no grupo de amigos, você se retira emocionalmente, né? Você se trabalha de forma que você deixe muito bem claro que aquilo que ela está dizendo, aquela explosão dela, é dela com ela. Né? É alguma coisa que a gente torce para que ela vá trabalhar, para que ela consiga superar, se ela quiser, se ela puder. Agora, você conseguir se separar disso é muito importante para você não se limitar, porque eu vejo pessoas com uma vida inteira limitada por conta de períodos fortes da vida dela que conviveu com pessoas assim, que ela não podia falar nada, que o outro tudo achava ruim, né, da parte dela. Se ela chegasse com uma roupa parecida com a dela, explodia, porque você vê que, né? Sei lá, normalmente são pequenas bobagens que a pessoa explode ou coisas que interpreta totalmente o oposto do que foi dito, do que foi colocado ali. Porque a pessoa tem uma visão muito deturpada de mundo e isso vai aparecer. Né? Quando convive com as outras pessoas, ela acaba soltando. O pior problema é você considerar que a errada é você nessa história, quando de fato não for a errada. Eu não estou falando isso para defender aquelas pessoas que provocam todo mundo, irrita todo mundo e depois se acha a santa que os outros é que estão errados irritando. Não, por isso que eu falo, é importante você ter esse momento de reflexão também, né? Fui eu que falei alguma coisa que magoou, peguei na ferida da pessoa, não era o caso, tem coisas que a gente precisa tratar mais por cima, porque é a sensibilidade dela, a gente tem que respeitar. Não foi, você percebeu que não é isso, aí é a hora de você se proteger mesmo, de você lutar por você, de você saber quem você é, o que você pensa, o que você faz, que você não tem essa maldade para as outras pessoas e que isso é dela. E até para você perceber a quantidade de pessoas que explodem à sua volta. Uma diquinha é essa. Se todo mundo explode com você, se todas as pessoas... Aí você começa a pensar em você. Vai falar, pera lá, parece que o foco aqui da questão sou eu. Mas se não for assim, se for uma pessoa específica e com as outras pessoas você consegue um relacionamento legal, você consegue uma conversa que flui, você consegue se aprofundar nos relacionamentos, mas aquele é um que você tem que tratar só na superfície, deixar a superfície bonita, brilhante, não entrar mais no fundo, senão vai dar ruim. Então é hora de você se proteger sim, de se repensar e ema, né? Infelizmente, em algumas situações a gente torce para que a pessoa se cuide, algumas pessoas querem se cuidar, fazem alguma coisa por ela, outras não, outras estão tão apegadas no seu problema que vai pro túmulo com eles e aí se a pessoa não quer, não se dispõe, não tem vontade, não é você que vai fazer. Entendido? Me conta, aconteceu com você? Aconteceu com alguém que você viu, presenciou? O que você acha disso?
Se você percebe que está complicado, tem uma situação dessa, que está difícil de você lidar sozinho, quem sabe na hora de você pensar o teu papel nessa situação toda, o que você está fazendo de você mesmo nisso tudo, e uma psicoterapia pode ser um dos caminhos que pode te ajudar. Entra na caixa de informação, se inscreva no canal, dá like no vídeo, vai para o Instagram, Psicólogo em São Paulo, aí no Instagram não tem o S do Psicólogos, é Psicólogo em São Paulo, e tem material diferente do que eu coloco aqui. Obrigada por me assistir.